Oi pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos começar hoje às 9 em ponto. Muito obrigada pela companhia de vocês. Estou muito feliz com o que Deus tem feito através dessas aulas e do método, que a gente está passando para vocês, que é a conscientização. Então vamos esperar alguns minutos. Quero agradecer a paciência de vocês, o carinho e principalmente as pessoas que não puderam acompanhar a gente nas outras aulas, mas que chegaram depois. Vocês ainda têm, a primeira aula está salva. Eu vou estar deixando o material disponível lá no nosso Telegram. Por que eu uso o Telegram? Porque tem a possibilidade de chegar a mais pessoas. O grupo de WhatsApp é muito limitado e também não é tão seguro quanto o Telegram. Então, você que está chegando agora, seja muito, muito bem-vindo. Muito obrigado mesmo a todas as pessoas que estão nos acompanhando, tá certo? Obrigado de todo o coração. O que eu faço é com muito carinho, com muito amor. Eu tenho que realmente estudar a matéria para poder me expressar em português, né? Como vocês sabem, eu tenho dificuldade, no caso, quando a gente estuda em um idioma, para se expressar em outro idioma, a terminologia não é a mesma, o som não é o mesmo. Então, realmente tem sido uma bênção na minha vida, poder compartilhar esses ensinamentos com vocês, porque eu estou estudando o material que eu aprendi em inglês e agora estou aprendendo em português, ou seja, a tradução que a gente faz, eu não faço tradução na minha mente, é uma coisa muito interessante. Você que fala mais de um idioma, você pode confirmar comigo. É muito interessante quando você está se expressando, vai fluindo, você não está traduzindo uma coisa, a não ser que você não queira se esmerar. Ou seja, eu, por exemplo, não passo nenhuma palavra que eu não conheça, seja ela em português, em espanhol, seja lá o idioma que eu esteja falando. Mas se eu não souber o significado daquela palavra, eu vou buscar, certo? Então é bom para vocês também se esmerarem quando vocês virem uma palavra que vocês não conhecem. Busca informação. Hoje é fácil, você tem um computador na sua mão, que é o seu telefone, o smartphone, né? O telefone inteligente. Então, gente, vamos dar mais 2 minutinhos, às 9h05 nós estamos começando. E muito obrigada de todo o meu coração por essa dedicação. Não é fácil você deixar de fazer qualquer coisa na sua vida secular e vir aqui, né, para estudar sobre inteligência lógica e emocional. Na realidade, estamos falando hoje sobre os maus argumentos. Para você que ainda não imprimiu o livro, não tem problema. Se você tiver o computador à sua disposição, você pode abrir no computador também, tudo certo. Não é obrigatório imprimir o livro. Mas tem pessoas que, como eu, gosta de ter material para fazer anotações. Então, é bom essa referência. Se chama em inglês Visual Learners, ou seja, pessoas que têm facilidade de aprender o aprendizado visual. E essa aula nós vamos dar porque tem muitas pessoas que são pais, outros são tios, e vocês vão poder entender melhor e podemos também ajudar, auxiliar, deixa eu tirar esse cabelo daqui, auxiliar a nossa próxima geração, certo? Então não se preocupe se você não puder imprimir, certo? Não se preocupe, você pode utilizar o computador e você ter aí, mas eu gosto de fazer anotações porque eu sou uma pessoa que aprende. Se eu ver o nome da pessoa escrito e fala qual o seu nome, então a pessoa, eu escrevo o nome daquela pessoa e olho no rosto dela, eu tenho facilidade maior de poder decorar o nome da pessoa. Diferente de quando alguém me fala assim, meu nome é fulano de tal, eu posso até conhecer a pessoa e o nome vai borrando da minha mente. Principalmente porque tem muitos anos que eu estive, assim, vamos dizer, em convivência
diária com brasileiros. Não falo isso com orgulho nem soberba, mesmo porque eu gostaria muito que os meus amigos brasileiros viessem mais próximo, porque eu ia fazer uma visita constante, porque eu não sei cozinhar e com certeza eu iria fazer uma visita constante. Quero agradecer a presença de todos vocês. E falando de comida, aqui apareceu o pastor Joel, que sempre posta aquelas comidas maravilhosas lá. Tô falando aqui, pastor Joel, que eu tinha muita vontade que alguém vivesse aqui perto de mim, porque eu ia fazer uma visita constante lá, ia dar aula grátis, só para ter o Brazilian food, a comida brasileira. Mas sejam todos bem-vindos, são 9h05 e nós vamos estar dando começo, início à nossa aula de hoje, que estaremos falando sobre argumentos. Então, para você que está chegando agora, quem não sabe, eu sou cristã, graças a Deus, e gostaria de fazer uma oração para iniciarmos, porque esse é um assunto que mexe muito com o psicológico da pessoa. E muitas pessoas que fazem curso de filosofia na universidade, eles têm a tendência de levar essa questão dos argumentos, da lógica, para um lado negativo e acabam saindo da universidade, uma pessoa que era cristã, acaba saindo da universidade assim descrente de tudo, simplesmente porque utilizaram a filosofia como base da sua crença, coisas que realmente é muito, sabe, não digo perigoso, porque nós sabemos em quem temos crido e sabemos também a nossa função aqui na Terra. Porém, é bom, muito bom a gente começar com uma oração para que o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, para que você possa entender melhor, para que o céu se abra onde você esteja. Então, vamos lá? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, te agradeço por ter me dado o privilégio de estar aqui com os meus irmãos. Abençoe aqueles que ainda não chegaram, que possam começar um novo dia, uma nova semana, cheios da sua graça, cheios do seu amor e conhecimento. E aqueles que ainda não te conhecem, não te aceitaram como Senhor e Salvador, conceda-lhes a oportunidade, apresenta-lhes a eles em sonhos, visões, e através do que o Senhor fazendo as coisas inexplicáveis, fazendo o extraordinário. Faça, Senhor, aquilo que o Senhor é famoso. Milagres, o Senhor é o Deus de milagres, é o Deus que cura, é o Deus que fala através de um sorriso, através das nossas ações. Sê conosco, abra os céus, que a sua glória possa estar sobre nós, que possamos ser iluminados através do seu Espírito Santo, cheios da sua graça, porque a sua graça nos basta. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Bom, gente, vamos começar falando, vai me dizendo aí se a voz tá boa, se a luz tá boa, se tá tudo bom, tá certo? E a gente vai começar hoje falando sobre o nosso livro. O livro que é nosso porque é de todo mundo, não é só meu, eu não escrevi esse livro. É um livro ilustrado de maus argumentos. Quero pedir também a vocês que ontem eu deixei até uns stories aí falando sobre a questão do pólen, né? A mudança de temperatura, que quando começa a primavera, as folhas começam a cair, né? As folhas secam e começam a nascer. Meu Deus, é um desastre na saúde do povo, porque causa muito, mas muito, vamos dizer, muita poeira, né? E agora as folhas já estão lá verdinhas, mas começa o outono. Aumenta o som aí, minha querida, porque todo mundo tá dizendo que tá bom. Viviane Silva, tá ótimo o som. Aumenta o som aí, coloque o fone de ouvido, tá certo? E eu não posso falar mais alto, porque a minha garganta está ruim, mas eu não vou deixar de dar essa aula para vocês, tá bom? Vamos lá. O livro que nós passamos para falar sobre maus argumentos. Vou dar um mute aqui nos comentários, porque eu preciso que você, nesse exato momento, a partir de agora, preste atenção na aula, tá bom? Os comentários tiram muita atenção. E é bom para quando a gente vê se a pessoa chegou, se não chegou. Infelizmente, eu não tenho controle disso. Eu faço isso por amor e pela responsabilidade que eu tenho diante de Deus de mostrar aos meus irmãos a questão
do conhecimento, certo? E nós vamos hoje para um assunto muito interessante. Vamos ver aqui, olha só, conhecimento, né? Ok, conhecimento. Ok. Certo, vamos ver aqui um detalhe muito importante que eu vou mostrar para você. Olha só, gente, é bom nós termos o conhecimento geral. Porém, a questão do conhecimento bíblico não é bom, é necessário, é ótimo, é excelente. É muito mais do que você simplesmente queira aprender. A necessidade de ter conhecimento bíblico vai fazer com que você comece a observar as pessoas que estão falando ao seu redor e vai usar os bons argumentos, a verdade, a retórica, que é a palavra retórica, significa o dom da palavra, ou seja, a formação adequada de usar bons argumentos. Então, você não vai se render a qualquer falácia. Vamos estudar sobre falácia hoje. O que significa a palavra conhecimento no original, certo? É a questão de você armazenar informações coerentes, ter conhecimento do que é bom e do que é ruim. Então, quando Deus colocou Eva e Adão lá no jardim, ele colocou a árvore do conhecimento lá no meio, não disse para ela, olha, ele deu as instruções, se você comer, você vai ficar sabendo o que é bom e do que é ruim, certo? Mas só que a curiosidade, ou seja, ela foi impulsionada por alguém que usou um argumento, ou seja, um ser que é a serpente, que usou um argumento e ela se deixou levar por aquele argumento. Certo? Então, o que acontece? Poderíamos estar em outra situação, poderíamos estarmos em outro patamar, porém, Eva se deixou levar. Então, alguém pode estar perguntando, ai, agora a culpa é de Eva, agora a culpa é da maçã, agora a culpa é disso, agora a culpa é daquilo. Não, Deus sempre tem um plano e sempre teve um plano de salvação. Porém, nós temos que saber, hoje, nós temos o poder de termos um computador na mão, o poder aquisitivo, o poder financeiro, o poder psicológico, o poder, todas essas coisas. Porém, ninguém pode forçar aos outros para que se aperfeiçoe, para que eles possam melhorar a questão do conhecimento. Então, nós vamos ver o que está escrito na primeira parte do livro, de Maus Argumentos. Você que tem um livro, você vai ver, acompanhar aí comigo. Então, olha só o que está escrito aqui. Essas letrinhas miúdas não servem a nenhum propósito, a não ser fazer esse livro parecer um livro real. Em livros impressos, normalmente se vê grandes parágrafos de letras pequenas em primeira e na segunda página, seguido por termos como um C pequenininho, 2013. Gente, quando eu li essa parte, eu vi uma coisa interessante na primeira parte do livro, certo? Você que já tem um livro, você pode marcar aí. O que ele está tentando dizer aqui nessa primeira parte, no começo do livro, é o seguinte: está tentando vender uma ideia. Lembre-se que esse livro é de maus argumentos, certo? E por que eu quero mostrar primeiro os maus argumentos? Porque cientificamente falando, quando você escuta alguém dizer não faça isso, se você for uma boa pessoa, no caso, perdão, não é uma boa pessoa, é um bom ouvinte, certo? Se você for um bom ouvinte, você vai entender o que aquela pessoa está querendo falar, dizer e até mesmo mostrar para você através das palavras. Porém, se você for uma pessoa ansiosa, que fica preocupado no que as pessoas vão dizer, o que vai acontecer, por que essa pessoa está me dizendo isso, você não vai prestar atenção nas palavras. Então, eu quero demonstrar para você hoje, através dessa aula, o seguinte: que nessa primeira parte aqui, ele já está falando, essas letrinhas miúdas não servem para nada.
Se você ouvir isso de alguém, fala assim, olha, eu compro os livros, eu não leio o prefácio, não serve para nada porque eu li um livro que não servia para nada. Então, o que eu quero mostrar para você hoje é o seguinte, você precisa prestar atenção no que você ouve e no que você lê, para você não acreditar em tudo que entregam para você de bandeja, certo? Sabe para que serve essas letrinhas miúdas? Olha só, seguindo temos todos os direitos reservados, etc e tal, impressos nos Estados Unidos. Essas letrinhas miúdas de qualquer livro servem para informar ao leitor onde foi impresso, quem é o editor do livro. Para pessoas que estão como cientistas, no caso assim, fazendo o trabalho científico, nós precisamos fazer pesquisas. Quem está escrevendo uma tese, é a primeira coisa, quem está fazendo um trabalho científico, a primeira coisa que a gente faz é buscar essas informações. Porém, esse livro aqui está dizendo para você, isso não serve para nada, isso aí é só informação. Aí a pessoa diz assim, aí você pega e passa a voz para o outro, não, aquilo ali não serve para nada não. Aí vem aqui a outra parte assim, o editor utiliza ou está reproduzida e alguma coisa, e a permissão, eles estão só dizendo que é permissão. Então você precisa analisar o que estão dizendo para você. O que você lê na internet principalmente, que é o que nós estamos trabalhando hoje, e é uma base para muita gente que não tem tido conhecimento, não teve a oportunidade de ir a uma faculdade. Então esses assuntos são assuntos universitários. Tem gente que tem medo, não vou assistir mais não, porque começou o negócio de um livro lá, e eu não entendo nada desse negócio de falácia, de argumento. Para que eu quero isso? Daqui uns dias eu já estou completando 50, 60, 70 anos, para que eu quero isso? Você pode ser enganado, as pessoas podem te iludir, né? Simplesmente pelo fato de dizer assim, olha, vamos comprar tal sapato porque o sapato é a loja da minha amiga, entendeu? Então eu mostro um sapato para você e você diz assim, não, a capitã disse que é da amiga dela, eu vi que ela estava usando e vou comprar também. Eu não disse nada, eu simplesmente estou usando uma marca, certo? Não, eu vou usar tal coisa porque eu vi que fulano está usando. Então chama a atenção e você não vê o objetivo, por que essa pessoa está falando isso, por que está vendendo isso, de que é feito. Essas são as letrinhas pequenas que você precisa prestar atenção. Um exemplo, comidas. Pessoas que têm uma coisa chamada mil water, M-I-O, mil water, aqui a água do mil, né? Essas pessoas que vendem essa água chamada mil water aqui nos Estados Unidos, são 3 tipos para dar sabor na água. A pessoa que não gosta de tomar água é só apertar aquilo ali e dar sabor na água. Então, quando eu cheguei no meu trabalho, tinha um repórter dizendo assim que uma das criancinhas estava com pressão arterial. Não estava nas nuvens, gente. Estava no terceiro céu. Grave. Eu falei, não, vamos prestar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Entrei. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, por quê? Porque eu fui instruída e sou uma pessoa que olha os mínimos detalhes. As pessoas podem falar assim, eu sei voar. Tudo bem. E acredite em mim, eu ouço. E acredito em tudo que falam para mim. Porém, eu tenho as minhas reservas, por exemplo, eu vou analisar, eu vou ouvir direitinho e vou ficar na expectativa. Eu não mudo do lugar, gente. Então, as pessoas falam as coisas para mim e eu permaneço aqui, observando. Eu não vou ficar atarentada, não, vou ver o que está acontecendo, será porque falou isso? Não, eu fico ouvindo. Porém, em relação a informações que podem causar algum impacto em minha vida, eu vou averiguar, certo? O que aconteceu desse detalhe dessa criança? Eu fui diretamente no lugar onde fazem a dieta dela. Falei assim, quais são os alimentos que ela está ingerindo? Quais são os sucos que essa criança está ingerindo? Quais são os produtos que vocês estão comprando? Deixa eu dar uma olhadinha em todos os medicamentos dessa criança. Quando eu fui ver, nessa água chamada Mil Water, tinha uma quantidade de sal, de sódio, tão grande, mas tão grande que dava para alimentar, para salgar, vamos dizer, 1/4 de boi. 2 apertadinhos assim, ou seja, uma colher, eu com exagero, viu gente? Uma colher de chá de sal. Ou seja, uma pessoa que já tem a tendência de ter a pressão alta não pode comer sal, ponto.
Então, por causa desse produtinho desse tamanho, essa criança estava tendo um problema de pressão arterial e tomando remédio de pressão arterial. Por quê? Porque ninguém leu as letrinhas pequenas. Então, o que eu quero dizer nessa segunda parte que nós vamos falar é que depois ele diz no terceiro parágrafo, mas falando sério, tudo que você necessita saber é que o trabalho é compartilhado com licença e tal, o que significa que você pode compartilhar livremente e para não uso comercial. E eu estou dizendo quem é o autor. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o que vocês estão aprendendo aqui, vocês têm o direito de compartilhar. E eu gostaria muito que vocês pudessem compartilhar as informações e também compartilhar esse livro. Nós temos autorização. Porém, se você não lê essas letrinhas pequenas, você não vai saber que esse livro, o autor buscou informar dizendo o seguinte, que a maioria dos livros hoje em dia e também ao redor do mundo, as pessoas não mudam muito os livros. O que eles fazem, eles pegam, copiam, modificam alguma coisa e revendem. Então, ele fez diferente. Ele pegou, deu uma autorização, estão aqui os números da autorização. Você pode fazer cópia, só que tem que ser a cópia do original. Você pode distribuir entre os seus amigos, você pode dar uma aula online, você pode dar vamos dizer, um seminário na sua igreja, no seu trabalho, onde você quiser, falando sobre a questão dos maus argumentos e mandar para os seus companheiros. É grátis e foi isso que eu fiz com vocês. Então, se vocês não veem, né, o que são os detalhes, perdão pelo meu português, né, mas vocês não saberiam o que é isso aqui, certo? Deixa eu ver o que temos aqui. Observem bem, a segunda folha do nosso livro. Diz assim, professora Alice Roberts, esse livro ilustrado de mau argumento é um compêndio de falhas, sem uma só falha. Um compêndio é como se fosse um grupo de falhas. Ele está mostrando, esse livro mostra as falhas que nós não devemos cometer, tá certo? Todas as falhas que nós, na questão de argumento, vamos ver. O resumo maravilhosamente digerível das armadilhas técnicas da argumentação. Eu não consigo pensar em uma maneira melhor de ser ensinado ou reintroduzido as noções fundamentais do discurso lógico. Um pequeno livro delicioso. Para quem é esse livro? Esse livro é direcionado aos novatos no campo do raciocínio lógico, particularmente aqueles que, tomado emprestado uma expressão de Pascal. Pascal é um escritor, viu, gente? Que tem como característica compreender melhor através do visual. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa que eu tenho que ler, tenho que ver as coisas para entender melhor. E se alguém tem que realmente debulhar o milho, porque a minha capacidade de raciocínio é excelente, porém de entendimento é um pouquinho lenta. Tá certo? Então ele diz assim, eu selecionei esse pequeno conjunto de erros comuns de raciocínio e elucidei utilizando ilustrações fáceis de recordar, ou seja, elucidar, mostrar para você coisas fáceis de recordar, que são complementadas com vários exemplos. Minha esperança é que o leitor aprenda dessas páginas alguma das armadilhas mais comuns da argumentação e seja capaz de identificá-las e evitá-las na prática. Você está vendo qual é a função desse livro? É ensinar para vocês para sair das armadilhas. E a melhor forma que você pode fazer para ensinar alguém é mostrando o porquê não fazer aquilo. Quando você diz assim, olha, não vamos tomar água da chuva. Pronto. Menino, entra para cá porque tá chovendo, você não vai tomar água da rua, não. Tá bom, mãe. Ouve, entra. Por quê? Certo? Há muitas coisas dentro da nossa vida, do nosso cotidiano. Nós falamos assim, não coma açúcar, porque é uma das coisas que você vai se arrepender pro resto da sua vida. Não é bom, mas é gostoso. Não coma pão, massa, porque você vai se arrepender. São conselhos que as pessoas estão dando, que nutricionistas vêm falando por centenas, séculos e milênios,
comidas que nós não devemos comer, mas muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que temos que fazer porque não temos o argumento refutativo, ou seja, ninguém disse pra gente por que não, certo? Então, vamos ver aqui nessa segunda página, que diz assim, na página de sequência, a leitura em lógica e em falácias lógicas é longa e exaustiva. Que tanto nome, né? Vamos ver o que significa isso. A literatura lógica é o que você lê. E em falácias lógicas é o que você ouve ou verbaliza. É longa e exaustiva. Quando alguém tenta explicar você o que você faz, o que você não faz, o que você deve fazer, é melhor você pegar quando começar em um trabalho, ou seja, em qualquer função, seja ela ministerial, seja ela em casa, seja ela... O que é que acontece hoje em dia? Porque tem vários relacionamentos quebrados. Eu digo relacionamento, não somente relacionamento amoroso, mas relacionamentos de trabalho, relacionamentos entre pai e filho. Por quê? Porque não estão conversando. Ah, é a famosa comunicação. Sim, filho de Deus. É a famosa comunicação, criatura. Então, nós temos que entender o seguinte: não é uma novidade que as pessoas rompem, mas rompem de desbagaçar relacionamentos. Porque acontece isso, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, eles se conhecem. Segundo, como vamos colocar no trabalho, viu? Aí você coloca na sua vida pessoal porque não tem um relacionamento com ninguém. Aí vocês ficam sabendo por aí, vamos colocar no trabalho. Você recebe uma proposta de trabalho, aí você diz, uau, que lindo, eu vi na internet, vamos me contratar, vou fazer o curso e vou entrar. Primeiro, você viu. Aí segundo, você fez o compromisso, o anel da aliança, né, o dedo da aliança. Você fez o compromisso, você aceitou a proposta de trabalho, ou você aceitou namorar com essa pessoa, você aceitou se relacionar com essa pessoa, ou você aceitou frequentar essa igreja. Vou colocar vários exemplos para você entender bem de buiado o milho. Vamos lá. Terceiro, você começa a conhecer verdadeiramente o sentido do que é conviver com essa pessoa. Você conhece o sentido de que é compartilhar com essa pessoa, e daí você conhece também a pessoa. Aqueles argumentos usados no começo do relacionamento, se eram lógicos ou se eram simplesmente falácias lógicas, coisas que ela falou que fazia sentido, mas não eram verdades. Você entendeu? Então você tem que compreender o que é a lógica e o que é a falácia lógica. A lógica é verdadeira, a lógica vai mostrar a você o que é. Doa a quem doer, como dizem por aí. Mas as pessoas pegam a jogar um argumento que parece verdade, mas não é. Então, isso aí é o que vai fazer com que você comece a descobrir, não era nada daquilo que eu estava pensando. Então, por quê? Porque você não viu as letrinhas pequenas. Você compra uma coisa e na letrinha pequena diz assim, fabricado na China sem garantia. Aí a loja diz assim, olha, tem a garantia do fabricante, viu? Vê lá. Você não lê e pronto. Você chega lá em casa e fala assim, olha, eu comprei aqui esse relógio e tal, metade do preço de tal e tal coisa. Quando você vai ver, o relógio funciona uma semana, não trabalha porque você não leu o manual, certo? Vamos lá. Então, você está aqui decepcionado, triste e não sabe o que fazer, aí você vem para o dedo indicador. Você começa a indicar dentro de si mesmo. Ah, rapaz, tinha todos os sinais, mas eu não prestei atenção. Então, eu tinha que esperar mais um pouquinho antes de assumir esse relacionamento. Ou eu tinha que realmente não ter comprado essa máquina, ou não ter comprado tal coisa, não ter feito aquilo outro. Então, são coisas que você é enganado, certo? Deixa eu limpar aqui. É enganado e você não sabe. Você simplesmente faz as coisas por fazer e não tem a consciência de ter que buscar informações adicionais para que você possa ser, vamos dizer,
conscientemente pensar. Então, cada vez que você for assumir um relacionamento, que você for assumir um trabalho, que você for mudar de cidade, de local, de igreja, de seja lá o que for, em qualquer área da sua vida, lembre-se disso. Você precisa usar a sua lógica e não as suas emoções. A emoção tem que ser lógica, certo? Dizer assim, eu fiquei com raiva porque... Não, você pode ficar com raiva, não tem problema. Mas agora você tem que pensar logicamente, porque a emoção vai te fazer empolgar, mas a lógica, a inteligência lógica vai falar assim, não, peraí um pouquinho. Eu estou estudando sobre isso, vou respirar. Talvez eu não precise comprar essa blusa, talvez eu não precise comprar esse carro, o meu ainda está servindo, estamos em uma pandemia, não sabemos quando o comércio vai reabrir. Será que eu realmente preciso comprar? Será que eu realmente preciso entrar nesse relacionamento agora? Será que eu tenho que casar agora? Será que eu tenho que entrar nesse trabalho agora? Será que eu tenho que mudar de país agora? Pense logicamente para que você não possa, depois de você começar a identificar os erros pelo qual você está se decepcionado, aí você voltar para estaca 0. Não é nem estaca 1 não, estaca 0. Olha, vem para cá pro fim da linha, aí você vai dar um joinha para você, porque não tem problema, você pode errar, mas você tem que recomeçar. E ao recomeçar, você precisa fazer as coisas certas, tá bom? Vamos lá. As ilustrações desse livro são inspiradoras, certo? E nós vamos, já que você leu, nós vamos passar aqui explicando um pouco mais. Há muitos anos atrás, diz o escritor, ele passou parte do tempo escrevendo especificações de software, coisas de computador, né? Programas, usando a lógica de predicados da primeira ordem, ou seja, coisas que realmente eles já conheciam, coisas que ele já fazia parte do seu cotidiano. Foi intrigante a maneira de raciocínio sobre invariantes usando matemática direta e outras coisas, né? Isso trouxe precisão onde havia ambiguidade potencial e rigor onde havia imprecisão. Vamos explicar isso aí. Quando a pessoa está fazendo um trabalho como esse autor estava dizendo aqui, falando claramente sobre isso, que na realidade não foi nem o autor que escreveu, né? Foi um prefácio, alguém mais que escreveu. Então, essa pessoa que está participando desse livro escreveu o seguinte, que quando estava escrevendo um material para um computador, ele usou a matemática, ele usou a ciência, ele usou várias coisas que traziam a lógica. Quer dizer, se você está no computador e digita 1 mais 1 vai voltar 2. Então, 3 mais 3 vai voltar 6. É muito difícil, somente se o computador tiver, como diz no Brasil, bugado, né? Para dar um erro. Agora, o que ele está tentando falar é o seguinte, que existem pessoas que você está falando, olha, 1 mais 1 são 2. A pessoa está pensando, por que ele está falando isso? Será que ele está pensando que eu não sei que 1 mais 1 é 2? Será que alguém comentou alguma coisa com ele? Por que tá comentando isso? A falta do pensamento lógico das pessoas faz com que as pessoas começam a ser, vamos dizer, em vez de escutar, entender e aprender, começa a refutar com coisas sem precisão, ou seja, não tem o resultado, não te dá um motivo lógico, mas estão... Não é possível. Será que alguém comentou alguma coisa com ele? Será que alguém comentou alguma coisa? Por que fulano foi chamado no escritório e eu não? Por que alguém recebeu a oportunidade na igreja e eu não? Por que fulano é amigo de não sei quem? Então começa a ocupar a mente, o espaço, coisa que nos programas de computador não existe isso. Mas isso e aquilo não deu certo, vou tentar de novo. Então, as maiores empresas no mundo tecnológico hoje cometeram milhões de erros. Então, eles não desistiram. As pessoas, os humanos desistem, os robôs não. Então, o que acontece conosco? Que somos imagem e criatura de Deus. É porque Deus não desistiu de nós. Ai, que coisa mais linda, gente. Ele está dizendo, você é minha imagem, você é minha criatura. Eu fiz você com as minhas próprias mãos. Eu soprei em você. Tô sentindo que eu tô até pregando, viu? Tô emocionada hoje. Eu soprei em você o fôlego da minha vida. Quer dizer, nós temos a essência de Deus em nós.
estamos perguntando por que isso, por que aquilo outro, e não queremos estudar o verdadeiro motivo do evangelho, o verdadeiro motivo do sacrifício na cruz, o verdadeiro motivo por qual Deus nos ama, independente de qualquer coisa. Você está começando a entender o que eu quero dizer aqui agora? Usa o termo pensamento lógico, filho de Deus. Não fique pensando por quê. Ai, meu Deus, fulano, ciclano, não. Eu quero que você entenda o verdadeiro sentido da palavra evangelho, o verdadeiro sentido da palavra amor de Deus, o verdadeiro sentido da palavra que nós pregamos. Nós não usamos falácias, nós usamos um livro que é verdade e que tem base científica da verdade. Agora vocês estão entendendo onde eu quero chegar, certo? Vamos lá. Durante esse tempo, vou até tomar uma aguinha aqui, para não complicar depois se eu ficar aí sem fala. Para quem não sabe, essa cor é a cor que eu mais amo, viu, gente? A cor de esmeralda. Eu nunca comprei uma esmeralda na minha vida, mas um dia eu vou comprar, né? O bom disso é porque lá no céu é cheio de pedras preciosas. E eu amo pedras preciosas, eu amo. Eu já quero logo ir pro céu. Durante esse mesmo tempo, diz assim, eu examinei alguns livros sobre lógica proposicional, tanto modernos quanto medievais, e um dos livros chamado Handbook of Logical Fallacies. Esse aqui é um livro sobre falácias lógicas e nós vamos estudar esse livro, certo? E tudo o que ele falou é o seguinte, que é óbvio, que agora as pessoas estão descobrindo muitas coisas entre ser humano e ser humano. O ser humano muitas vezes não é muito humano. Ele começa a buscar problemas onde não tem. Ele começa a ver problemas onde... Ele começa a ver enfermidades onde houve cura. Ele começa a ver situações onde houve restauração. Eles começam a investigar, buscar no passado as coisas que hoje são mudadas pelo poder da palavra de Deus. Então, quando você vê uma pessoa restaurada, quando você vê uma pessoa que diz assim, olha, eu já cometi muitos erros. Antes, meu Deus do céu, eu já conheci muitas pessoas que, até hoje, viu? Muitas pessoas do alto escalão, assim, desde Colômbia, El Salvador, que é na América Central, a Colômbia é no país da América do Sul, El Salvador, que é na América Central, outro país também que é... meu Deus do céu, me esqueci. A Costa Rica, pastores, missionários, pessoas que eu trabalho, buscaram alguém para conversar, abrir o peito, dizer, olha, eu tô precisando conversar com alguém. Para vocês que não sabem, um capelão, como é o meu caso, eu sou capelã e fiz um juramento, certo? Quando a gente assume essa responsabilidade, a gente jura diante de Deus, diante da bandeira e diante dos júris ali, que tudo que é falado para nós não podemos falar para outras pessoas. Ou seja, quando alguém entra no meu escritório que vai fazer, não é uma confissão não, gente, vai fazer uma consulta, que eu conheço essa pessoa e faço um acompanhamento dessa pessoa e tem um seguro que cobre tudo isso, então o que acontece? Eu tenho que manter um recorde dessa pessoa, mas eu não posso falar absolutamente nada, nem repetir nada. Então, é seguro você conversar com alguém? É sim. É bom você desabafar com alguém? É bom. Mas observem com quem você está contando os seus problemas, certo? Essas pessoas que muitas vezes se acercam de ti com falácias, certo? Demonstrando ser uma pessoa muito segura, pode ser a pessoa que realmente vai te levar a uma condição ainda pior. Porque às vezes a gente não precisa de muito, a gente só precisa escutar alguém, certo? Então, aqui no livro, certo? Diz assim, rapidamente ficou evidente formalizar os raciocínios próprios, que pode levar a benefícios úteis, tais como, olha só, os benefícios do raciocínio e da lógica. Pensamento, clareza de pensamento e de expressão. Objetividade e maior confiança. Vou repetir. Rapidamente, certo? Ficou claro, ou seja, rapidamente ficou evidente que formalizar os raciocínios próprios
podem levar a benefícios úteis, ou seja, se você começar a pensar logicamente, vai acontecer isso. Clareza de pensamento e de expressão, objetividade e maior confiança. A capacidade de analisar argumentos também auxilia a fornecer um critério para saber quando se retirar de discussões que provavelmente seriam inúteis. Olha que coisa maravilhosa. Obrigado, Senhor. Questões e eventos que afetam nossa vida e as sociedades nas quais vivemos geralmente levam as pessoas a debater políticas e crenças. Ao observar algumas dessas discussões, tem-se a expressão de que em uma quantidade considerável delas sofre a ausência de bons raciocínios. Não falou bons argumentos, gente. Bons raciocínios. E o objetivo de alguns dos escritos sobre lógica é auxiliar a reconhecer as ferramentas e os paradigmas que permitem um bom raciocínio e, consequentemente, levam a debates mais construtivos. Gente, vou explicar um pouquinho mais para vocês entenderem ainda melhor, mas eu acho que está super claro aqui para você que ainda não tem um livro. Tá lá no Telegram, você pode imprimir em PDF e também pode olhar isso online, como eu estou fazendo aqui no meu computador, certo? Quando você sabe quem você é uma coisa, mas quando você começa a debater com pessoas que não sabem quem elas são, elas vão utilizar um mecanismo de autodefesa, ou seja, por mais que você esteja certo, por mais que você esteja consciente, por mais que você esteja 100% assim, vamos dizer, não, isso não fui eu vou colocar aqui um exemplo claro, certo? Alguém fala uma coisa para você, ou alguém fez alguma coisa que te doeu no passado, lá no começo da sua carreira, e de repente essa pessoa do nada aparece na sua vida. Gente, esse cabelo aqui tá uma benção, viu? Vamos lá. Então essa pessoa do nada aparece na sua vida, você volta, mas você ainda sente alguma coisa lá debaixo da moita e você começa a se expressar, né? Mas você não diz nada. Simplesmente começa a observar essa pessoa. Será por que ela tá se aproximando de mim de novo? Duas coisas você tem que acontecer. Todas as pessoas que se aproximam de você, seja ela para trabalhar, para ajudar, para namorar, para casar, todas as pessoas que aproximam de você, você tem que observar o seguinte: alguma coisa você tem que pode abençoar essa pessoa, ou alguma coisa Deus está permitindo que ela se aproxime de você para te abençoar ou para você abençoar a vida dessa pessoa. A não ser que você tenha os olhos tão assim, que você tem medo de se aproximar de alguém com medo que aquela pessoa vai olhar para você, que vai te desejar, que vai... Não, há alguma coisa errada em você então. Certo? Então você precisa ser consciente que você é um canal de bênção para as pessoas e você vai manter essa certeza e vai usar os argumentos certos. Quais são os argumentos que você deve usar? Você deve usar o argumento lógico. Quando alguém vier tentar falar para você, olha, não ande com fulano não, porque eu vi fulano na esquina tal, vestindo tal roupa, ou andando com cicrano, olha só as fotos dele no Facebook, no Instagram, quando eu tava lá ainda não tirou não, tá lá. São pessoas que vão olhar a sua vida, que vão infiltrar no seu pensamento, pensamentos lógicos, porém, que são falácias. Mas você precisa conhecer quem você é e conhecer quem é a pessoa que está falando aquelas coisas para você. Certo? Você não pode deixar de ouvir todo mundo simplesmente porque você... Deixa eu colocar aqui um minutinho só.